FGTS. Já tem gente fazendo planos com o dinheiro das contas ativas do fundo. O governo deve anunciar liberação de parte desse dinheiro ainda essa semana. Danificadas. GDF produz 400 novas placas de sinalização por mês. Pelo menos um terço para repor as que são alvo de vandalismo. Me Respeite. Mais uma plataforma contra ligações de telemarketing é lançada. Essa agora pelo PROCON aqui do Distrito Federal. Olá, boa tarde para você. Eu sou Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Contagem regressiva. Começa a última semana de férias escolares e o Band Cidade segue mostrando o que fazer para entreter a criançada. Aqui vai uma dica esportiva. Os centros olímpicos estão abertos e cheios de atividades até a próxima sexta-feira. Tédio é uma palavra inaceitável durante o período de férias dessa criançada. É muito bom aqui, porque tem um monte de brincadeiras. E opções de diversão não faltam. Natação, futebol. Eu faço karatê, que é o que eu mais faço. E também, quando eu era pequena, eu fiz atletismo, natação e um montão de coisa. Até o dia 26, todos os centros olímpicos e paralímpicos do DF recebem mais uma edição do Esporte nas Férias. O foco é a iniciação esportiva, além de gincanas recreativas, lúdicas e culturais. Nosso objetivo é que as crianças tenham uma ocupação, que elas não fiquem pelas ruas, pelas praças, estejam dentro do Centro Olímpico sob a proteção do Estado. As atividades são de graça e não há limite de vagas. Podem participar crianças e adolescentes de 4 a 17 anos. Basta comparecer a um Centro Olímpico e Paralímpico e preencher uma ficha de inscrição. As atividades são realizadas de manhã e à tarde, das 7h40 da manhã até 12h20 e das 2 até às 6 horas da tarde. A única exceção é o Centro Olímpico e Paralímpico da Estrutural, que tem horário diferenciado. Lá, as crianças podem aproveitar as atividades das 9h15 até às 11h30 da manhã e das 13h40 até às 5h40 da tarde. Então vamos aproveitar aí, gente, que está acabando. De cada 10 turistas estrangeiros que vêm ao Brasil, 9 dizem querer voltar, segundo uma pesquisa do Ministério do Turismo. O levantamento também revelou que os argentinos lideram o ranking de visitantes, apesar da crise econômica que enfrentam lá no país deles. Bom, enquanto daqui a pouquinho a gente conserta isso aí, a gente traz de novo essa reportagem, enquanto isso vamos para frente. O governo finaliza detalhes para anunciar quem poderá sacar dinheiro do FGTS e do PIS/PASEP. Com a medida, a previsão é injetar mais de 60 bilhões de reais na economia e também esse vai rodar. Vamos lá então. As regras ainda não foram divulgadas, mas muita gente já faz planos de como usar o dinheiro do FGTS. Pagar uma dívida seria uma boa opção. Como era algo que eu não estou esperando, né? Então é melhor usar esse dinheiro para investir em alguma coisa. Amanhã mesmo sacaria, com certeza. Os trabalhadores devem conhecer as regras para o saque de parte do Fundo de Garantia até quinta-feira. Junto com a liberação do PIS/PASEP, o governo pretende injetar 63 bilhões de reais na economia e espera que todo esse dinheiro circulando no mercado incentive o consumo, estimule a produção e, com isso, gere empregos. Pelo menos 2 propostas são estudadas pela equipe econômica. Uma prevê a liberação de contas ativas e inativas do FGTS, mas o acesso ao saldo seria feito apenas no mês do aniversário do trabalhador. Há ainda a possibilidade de limitar os saques com um teto de até R$3 mil. A outra proposta autorizaria somente a liberação de contas inativas, como aconteceu no governo Michel Temer há 2 anos. O ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, defende a medida e acrescenta que é preciso modernizar o fundo e fazer os recursos girarem. Daria mais estímulo às pessoas vão começar a querer ver o seu saldo na FGTS, vou poder sacar daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. Ele cria moeda, ele cria liquidez para aí toda a economia funcionar.
E agora sim, então, a gente vai acompanhar aquela reportagem que mostra a invasão de turistas argentinos aqui no Brasil, mesmo com a crise econômica lá na Argentina. A vista é espetacular, mas é o sorriso que garante o retorno do turista. Very nice people. Uma pesquisa do Ministério do Turismo apontou que 95% dos visitantes que vêm ao país pretendem voltar. E a hospitalidade do brasileiro foi o ponto mais elogiado. Fun, friendly. 6.600.000 turistas estrangeiros vieram ao Brasil em 2018, aumento de 1,5% em comparação com o ano anterior, mas ainda pouco diante do potencial do país. Paris, por exemplo, recebeu 35 milhões de pessoas. A pesquisa apontou ainda que o tempo médio de permanência do visitante foi de 15 dias. Entre aqueles que vieram ao país a lazer, 70% chegaram em busca do sol, do calor e das praias. Não é à toa que o Rio de Janeiro foi o destino preferido. Cerca de 30% dos turistas que vieram ao Brasil em 2018 escolheram a cidade. E não vieram de muito longe. Adivinha, de cada 10 estrangeiros que visitaram o Brasil no ano passado, 4 eram argentinos. Foram cerca de 2.500.000 hermanos, queda de 5% em comparação ao ano anterior. Mas ainda assim, eles lideram e com folga. A segunda posição ficou com os americanos, que representaram 8% do total. Estes amigos argentinos listam algumas das razões do Brasil fazer tanto sucesso por lá. As praias, o calor e a tal hospitalidade. Paraíso, o sea, as playas, montanhas, a gente é incrível. O presidente Jair Bolsonaro excluiu por meio de decreto as vagas destinadas a especialistas e integrantes da sociedade civil no Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, o CONAD. O Conselho acompanha e atualiza a política nacional. Os detalhes chegando ao vivo agora com Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Oi, Sérgio. Boa tarde para você. Uma ótima semana para todos que estão aí nos acompanhando. Esse conselho ele foi criado em 2006, no então governo do ex-presidente Lula. Ele era formado por 31 integrantes, 31 pessoas, sendo 13 pessoas representantes da sociedade civil, como você falou. Médico, especialista, cientista, tinha também advogado, enfim, vários representantes ali da sociedade civil para debater políticas de combate às drogas. Então, por meio desse decreto que foi divulgado hoje, o presidente Bolsonaro retirou a participação dessas pessoas e agora o conselho é formado por 14 integrantes, todos eles representantes do governo, ministros ou indicados por ministros. Esse conselho ele permanece sob a responsabilidade do ministro da Justiça, Sérgio Moro. E a gente lembra também que na semana passada, por meio ainda de decreto, o presidente alterou a composição do Conselho Superior do Cinema. Reduziu pela metade a participação de representantes da indústria cinematográfica e também reduziu pela metade a participação de pessoas da sociedade. E em maio deste ano, ainda por meio de outro decreto, o presidente reduziu a composição do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que era formado por 96 conselheiros, então foi reduzido para 23 membros, retirando também a participação aí de muitos representantes da sociedade civil. A gente lembra que, por ser decreto, o decreto ele já começa a valer a partir do momento que ele é publicado. No entanto, ele ainda precisa da aprovação, precisa passar pela análise do Congresso Nacional, dos deputados e senadores. Sérgio. Ok, Renato, olha só, na sexta-feira o presidente falou aquela frase, né, lá no café da manhã com os jornalistas estrangeiros, reclamando de governadores do Nordeste. Tudo indica que ainda é um reflexo da questão da reforma da Previdência, né, em que os governadores não apoiaram a inclusão de estados e municípios. Só que, apesar daquela polêmica toda na sexta, amanhã ele vai ao Nordeste, né? Vai à Vitória da Conquista, interior da Bahia, né? Isso. Ele vai inaugurar um aeroporto e meio a essa polêmica que você falou. Qual foi a frase polêmica? Na verdade, ele não sabia que estava sendo gravado nem que estava sendo filmado, né? Foi nesse momento que ele participava de um café da manhã com jornalistas. Então, numa conversa ali informal com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ele falou o seguinte, daqueles governadores da Paraíba, o pior é o do Maranhão. Tem que ter nada com esse cara. Então a gente lembra que, de uma forma pejorativa, os cariocas costumam denominar os nordestinos como paraibanos. Assim como lá em São Paulo, eles denominam também todos os nordestinos como baianos.
Então, de uma forma pejorativa, ele não sabia ali que estava sendo filmado, falou essa frase que obviamente repercutiu, os governadores fizeram inclusive uma carta aí de repúdio, né? Mas ele disse que não tem preconceito nenhum com nordestinos, foi só uma forma ali dele se expressar. E também neste fim de semana, o presidente voltou a criticar a divulgação de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais sobre o desmatamento no Brasil. De acordo com essa pesquisa divulgada, no mês de junho, houve um aumento de 88% do desmatamento na Amazônia com relação ao mesmo período do ano passado. E aí o presidente questionou essa divulgação, questionou a própria pesquisa em si e disse que o presidente do órgão está a serviço de alguma ONG, de alguma ONG, gerando, portanto, mais uma polêmica também. Sérgio. Mais uma. Obrigado, Renata. 2 meses depois do incêndio que atingiu o acampamento Monjolo, na quadra 406 do Recanto das Emas, dezenas de famílias ainda estão morando de forma improvisada no ginásio da cidade. E elas só devem sair de lá quando o acampamento for todo transferido para uma área definitiva. Mas isso ainda não tem prazo. Há 2 meses, esta é a casa da Dona Maria e da filha dela. Elas dormem em colchões que foram doados, no chão mesmo. Até a roupa que a família veste é fruto da caridade de outras pessoas. A Dona Maria confidencia que a vida dela nunca foi fácil, mas a situação agora está insuportável. Muito frio. A forma da alimentação também está muito difícil também, que a gente tinha alimentação, foi suspendida, né, a nossa alimentação. Assim, cada um está se virando da forma que a gente está se virando, né? Dona Maria é uma das dezenas de famílias que perderam tudo ou quase tudo no incêndio no dia 12 de maio, no acampamento Monjolo, que fica no Recanto das Emas. O fogo se alastrou rapidamente e atingiu 34 barracos. Na época, o governo montou um acampamento improvisado no ginásio de esportes da cidade. Mas o que era para ser temporário já dura 2 meses. O governo informou que montou uma força-tarefa com diversas instituições do GDF para tentar acelerar o processo de instalação dessas famílias em um lugar definitivo. Mas não deu um prazo para isto ocorrer. O acampamento Monjolo abriga cerca de 600 pessoas em aproximadamente 300 barracos. Mesmo após a tragédia, a infraestrutura do local permanece precária. A luz e a água são por meio de ligações clandestinas. Falta saneamento básico, asfalto, coleta de lixo. O esgoto aqui é céu aberto e a energia aqui é gato, a água também é gato. Vem uma água aqui, a água quando vem é de manhã e quando vem à noite não tem. É uma confusão, a água aqui é uma obrigação sobre a água. Muitas crianças já morreram aqui, já adoeceu. E não é poucas não, moça. Não é pouca não. Minha criança mesmo já foi uma, já pegou ferida, que pereba na cabeça. Que remédio foi R$400, R$500. Os moradores afirmam que o governo anterior garantiu a transferência do acampamento para a Rua 9, no centro urbano do Recanto das Emas. Mas agora a atual gestão quer levá-los para uma outra área de chácaras, na 113. Só que agora nós estamos no impasse, porque tem um grupo que aceita ir para essa oferta diária e um grupo que quer lutar pela área do centro. A comunidade em si toda ainda não entrou em acordo, não aceitou. E desde o incêndio, o que mudou? Nada, mudou nada. Na verdade, o pessoal até foi falado ontem na reunião que nós tivemos na CODAB sobre a questão desse pessoal, não tem prazo para nada, nem proposta de mudança para nada ainda. Só são propostas, na verdade. Uma força-tarefa formada por diversos órgãos do GDF foi criada para acelerar o processo de instalação das famílias em um local definitivo. Só que esse local ainda não foi definido. Por enquanto, as famílias que perderam suas casas vão permanecer lá no ginásio. A seguir, GDF produz em média 400 novas placas de sinalização por mês. 1/3 desse total por causa de vandalismo. O Band Cidade volta daqui a pouco. As placas de sinalização de Brasília foram planejadas especialmente para a nossa cidade. São únicas e já viraram até arte lá em Nova York. Só que o próprio brasiliense parece que não dá valor. Em média, 400 novas placas são produzidas todos os meses. E boa parte para repor aquelas que são alvo de vandalismo.
Verdes, marrons, azuis ou brancas, seja na vertical ou na horizontal, elas estão espalhadas pela capital federal e são únicas. As placas de Brasília foram criadas em 1976, em um projeto que até virou obra do acervo permanente do Museu de Arte Moderna de Nova York. Mesmo assim, elas dividem opiniões. O motorista, por exemplo, que desconhece Brasília, poxa, só vem a complicar. Mas elas também sofrem, seja por causa de batidas ou por vândalos que picham e colam adesivos. E quem paga é o contribuinte. Fica de difícil as pessoas acharem endereço, né? E fica feio também por ser a capital do Brasil e a gente paga um imposto altíssimo. Quando a gente consegue identificar quem é o vândalo, né, o autor do vândalo, a gente consegue fazer o ressarcimento desse valor aos cofres públicos. Não acontecendo isso, quem paga é o erário, né? São os contribuintes que pagam por esse vandalismo, né, essa depredação. As placas já foram feitas de cimento. Por medidas de segurança, foram substituídas por esse tipo de aço galvanizado. Além de evitar a corrosão, diminui o estrago para os motoristas em caso de acidente. A produção das placas fica a cargo de apenas 20 funcionários do Departamento de Sistema Viário. Eles juntam as peças, soldam, pintam, escolhem a cor, adesivam. O processo dura até 3 dias. Nós produzimos aproximadamente 400 placas por mês. Desse total, 1/3 dele, em média, é de vandalismo ou então de placas que foram estragadas pelas pessoas. Cada uma delas custa R$ 620 o metro quadrado. O cidadão que vê uma placa danificada ou a ausência de uma placa, ele pode fazer a comunicação à nossa ouvidoria, que a gente irá ao local verificar se realmente procede e fazer essa correção. Na semana passada foi lançado o Não Me Perturbe. Agora já está no ar também o Me Respeite. Os consumidores daqui do DF podem acessar a página do Procon e bloquear o recebimento de ligações indesejadas de telemarketing. Voltamos a falar ao vivo com Renata Dourada. Como é que é o Me Respeite, Renata? São nomes bem sugestivos, Sim, né, Sérgio? Com certeza. Então, é o seguinte, da mesma forma que nós falávamos aqui na semana passada, Não Me Perturbe, o consumidor desse Não Me Respeite pode entrar no site, que é o seguinte, que é merespeite.procon.df.gov.br. Lá ele vai fazer o cadastro dele e ele pode colocar ali 5 números de telefone que ele não quer que o perturbe mais, que ele quer ser respeitado. Essa pessoa não pode mais ligar. E aí, da mesma forma que é daquele site Não Me Perturbe, lembrando que foi uma determinação da Anatel, então vale para empresas de telefonia, telefone fixo, celular, operadoras de televisão, né, TV a cabo. Então, esse número também, ele é de uma forma mais ampla. Então, ele vale para as empresas de telemarketing como um todo. Então, o cidadão vai lá, faz o cadastro. Da mesma forma, existe um prazo de 30 dias para que isso seja respeitado. As empresas, portanto, não podem mais perturbar, não podem mais ligar, uma vez que a pessoa diz que não quer mais receber essas ligações. Porque o que acontece? Você atende o telefone e aí oferece algum plano, alguma coisa para você, você fala assim, não, obrigado, eu não quero. Mas eles continuam perturbando. Às vezes tem pessoas que recebem dezenas de ligações por dia, sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite. Então, realmente inferniza a vida dessas pessoas. Então, com esses instrumentos aí na mão, uma vez protocolado, a pessoa tem ali o documento de que ela não quer mais receber essas ligações e as empresas que insistirem podem receber multas aí que podem chegar a números altos. Então, uma vez que a pessoa fizer isso, tem aí esse site que está aí na tela, e aí, se ela tiver alguma dificuldade, ela pode se dirigir a algumas das lojas do Procon, lembrando que temos 10 lojas do Procon aqui no Distrito Federal, ou então tem o número 151, se a pessoa tiver dúvida, tiver com dificuldade ali para fazer o cadastro no site, também pode ligar nesse número que vai ter todas as dúvidas sanadas. Enquanto isso aí não entram todos eles em vigor, o fim de semana foi quente, né? Foi uma ligação atrás da outra. Pois é, verdade. Obrigado, Renata. Alô, Sérgio. Mais de 700 mil pessoas devem visitar o maior evento de motos da América Latina. O Brasília Capital Moto Week vai até o próximo fim de semana na Granja do Torto. Além de vários shows, o local tem ainda parque de diversões, camping e praça de alimentação. Motos de todos os tipos, tamanhos e cilindradas. A sonoridade do ronco de motor tão característica também está por toda parte. O diferencial desta edição é o grande público feminino que adotou o motociclismo como paixão.
O espírito de liberdade, poder estar em cima de uma moto, com vento na cara, conquistou e aí a gente começou a pilotar e é isso aí. As mulheres vêm conquistando espaço dentro dos motoclubes e até criando exclusivos para elas. Tem motoclube que não aceita a entrada de meninas, então assim, essa forma de juntar e fazer um motogrupo é legal porque a mulher pode entrar qualquer cilindrada. Para quem não sabe, as mulheres foram fundadoras do primeiro motoclube no mundo, ainda na Segunda Guerra Mundial. E de lá para cá, o envolvimento feminino só cresce. As mulheres, elas tinham um papel muito importante na Primeira Guerra, que era levar e trazer as correspondências. E essas correspondências, elas eram levadas de moto por mulheres. E aí 2 irmãs americanas, elas fundaram o primeiro motoclube nos Estados Unidos, que se chama Motor Maids. Isso foi em 1940. As pessoas não têm a dimensão do tanto que as mulheres já conquistaram seu espaço dentro do motociclismo feminino. E isso vem crescendo de forma exponencial nos últimos anos. Então, são todas as idades. Tem meninas de 18 anos que já resolvem tirar a sua carteira. E tem mulheres maduras que a maternidade já não toma tanto o tempo delas, a dedicação, e que resolvem pegar a estrada e sentir o vento no rosto, né? Isso é muito bacana. A cidade da moto atrai e impressiona o público de todas as idades. E como não ficar atento ao Globo da Morte? O Brasília Capital Motor Week deve atrair este ano cerca de 700 mil pessoas até o próximo sábado, dia 27 de julho, no Parque de Exposições da Granja do Torto. E quem tem interesse de fazer parte deste mundo motociclístico, o convite está feito. Venham, vocês vão amar essa vida de liberdade, de vento no rosto, de poder sair, passear com filhos, com maridos, com amigas e até mesmo sozinha. É muito bacana. A seguir, ainda não pagou o IPTU? Nem o IPVA? A Secretaria de Fazenda deve te mandar uma mensagem lembrando. É um novo serviço para dar uma refrescada na memória de quem está em débito. Band Cidade volta já já. A Secretaria de Fazenda começa a enviar mensagens aos contribuintes sobre atrasos de pagamentos do IPVA e do IPTU. Muitos ainda não receberam um aviso. Não recebi nada ainda. Não recebi nenhuma mensagem. Mas a mensagem dizendo que existe uma dívida com a Fazenda virá, seja pelo celular ou por e-mail. Tem que ver se é fraude, né? Não é fraude nem vírus. É uma iniciativa da própria Secretaria para lembrar de atrasos no IPTU, IPVA ou outros débitos com a Receita do DF. Nos avisos enviados aos contribuintes, são informados os débitos em atraso e as possíveis consequências do não pagamento, como a negativação do nome, por exemplo. A medida vai ajudar na arrecadação e também evita multas e juros com a inadimplência. Eu acho válido, a boa ideia. É bom lembrar que a Secretaria de Fazenda não envia boletos de cobrança, hein? Eles podem ser emitidos pelo site da Receita ou pelo aplicativo Cefaz. O cidadão também pode procurar uma das agências da Secretaria de Fazenda ou postos do Na Hora para regularizar os débitos. Mais informações no site fazenda.df.gov.br. Cerca de 16 quilos de maconha foram apreendidos nesse domingo em Planaltina. A droga estava em um ônibus que vinha da Bahia. A operação da polícia foi na BR-020. A droga foi encontrada graças à ajuda do cão Jatobá. A maconha estava em uma mala que pertencia a um menor de idade. Ao todo, havia 15 tabletes de maconha. O rapaz de 15 anos foi levado para a delegacia da criança e do adolescente. Moradores do Recanto das Emas participaram no sábado do Sejus Mais Perto do Cidadão, uma ação da Secretaria de Justiça que levou diversos serviços à população. A cidade hoje tem mais de 160 mil habitantes. Durante o evento, o governador Ibanez também entregou 6 carros para o transporte de menores infratores. Teve comida, brincadeiras, dança e pintura de rosto para a alegria da criançada. O que é que tá pintado? É tá de arco-íris. Tá feliz então? Aham.
A quinta edição da Sejus mais perto do cidadão foi no Recanto das Emas. Diversos serviços foram oferecidos, como a retirada de carteira de identidade, de trabalho, serviços da SEB, CAESB e PROCON. Traz informação para as pessoas, o que eu acho importante. Em vários campos, né? Muita gente às vezes quer fazer um documento, é uma senhora que já é idosa, não consegue se deslocar, ou uma pessoa que não gosta de pegar ônibus, né? Tem uma criação mais assim, então eu acho que facilita muito para toda a comunidade mesmo. A Deusimar aproveitou e veio tirar a identidade da filha. Veio aproveitar aqui a ação para tirar a carteira. Vim que tá mais fácil, né? Mais perto. Aí vim tirar. Estou de folga hoje em casa. Também foram entregues carros novos para o Conselho Tutelar e para o sistema socioeducativo. O governador Ibanez Rocha esteve no local e garantiu que o viaduto do Recanto das Emas deve, enfim, sair do papel. Cuidando agora do asfaltamento e da liberação dos recursos para a realização e construção do viaduto aqui do Recanto das Emas, a abertura do novo CCI, que é o Centro de Atendimento aos Idosos. Então é um conjunto de pequenas obras e de algumas maiores que traz novamente alegria para a cidade. E não esquece, hein, que aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote o nosso número 999769204. Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. Vem chegando aí Bruno Mendes, Dani Pança e Zé Duílio, os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau!